Abra sua Bíblia nessa noite, nós vamos meditar na palavra de Deus. Convido você a abrir em Neemias capítulo 4, versículo de número 8. 4:8 diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, e nem verão até que entremos no meio deles e os matemos, e assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares de onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo. Vamos ler juntos? Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já os sabíamos, e que Deus, vamos ler juntos? E que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. E daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. E ainda o versículo 19 diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ama. Nós não estamos sozinhos, ó Pai, nos empreendimentos de Deus. Nós nunca estamos sozinhos quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus. E que nesta noite, ó Pai, o Teu Espírito Santo esteja aqui presente, para, ó Deus, abençoar o coração de cada um. Se alguém aqui chegou, ó Deus, sem forças, possa nesse momento, ouvindo a Tua palavra, renovar as suas forças, renovar o seu ânimo, renovar a sua fé e prosseguir até a vitória completa e perfeita, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Neemias, ele se propôs a reconstruir aqueles muros de Jerusalém. E a tarefa da reconstrução dos muros de Jerusalém é uma tarefa de Deus para nós, porque nós temos na nossa vida áreas que precisam ser reconstruídas, refeitas. A nossa vida com Deus precisa caminhar para diante. E sempre que nós nos propomos a fazer a vontade de Deus, que nós nos comprometemos em entrar na brecha, em fazer cumprir os planos e os propósitos de Deus para nós,
nós vamos enfrentar oposições, nós vamos enfrentar momentos difíceis, ou seja, não é uma coisa que é natural ou que nós não vamos passar por lutas e adversidades. Sempre que nós queremos fazer a vontade de Deus, nós temos que nos lembrar que o inimigo tentará fazer de tudo para atrapalhar a nossa jornada. Hoje de manhã, logo pela manhãzinha, recebi uma mensagem de um irmão da igreja, que ele passou a mensagem seguinte, que a pessoa foi na igreja, e quando chegou na igreja, o celular tocou. Quem já chegou na igreja e o celular tocou? Quem já chegou na igreja? O celular tocou. Irmão, o celular já tocou enquanto eu estava pregando. Enquanto eu estava pregando. E o que aconteceu? E aconteceu que naquela situação, houve uma reprovação. A pessoa foi reprovada pelo pastor, o irmão, o diácono, olhou de canto de olho, de beira de olho, a esposa do irmão fez cara feia para ele, ou seja, o irmão diminuiu, pequenininho, ficou pequeno e saiu, e naquele mesmo dia, ele chegou e foi num lugar público, né? Era um ambiente que não era um ambiente cristão, e quando ele chegou lá no ambiente cristão, não cristão, aliás, quando ele chegou naquele ambiente, estava tomando alguma coisa, e acabou que o copo caiu, e derramou, e quando aconteceu isso, logo chegou alguém e falou assim, olha, desculpa meu senhor, com toda a educação, com toda a gentileza, e procurou então resolver aquela situação, pegou uma bebida, colocou uma bebida nova para ele, e falou assim, olha, nos perdoe, isso não vai acontecer mais e tal. E o que aconteceu? Aquela pessoa se afastou, deixou de ir na igreja e começou a frequentar aquele bar. O inimigo, ele fará de tudo para nos atrapalhar na nossa jornada com Deus, às vezes usando formas sutis, para nos prejudicar na nossa jornada e no nosso compromisso com Cristo. E quando o irmão me passou aquela mensagem, eu lembrei de uma frase de Billy Graham, que diz assim, sempre que alguém pensa em navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco pronto. Sempre que alguém pensa em navegar para longe de Deus, o diabo já tem um barco pronto. Nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar na nossa vida com Deus, mas vão surgir oposições. O fato de você estar aqui hoje não significa que você não passou por lutas, não significa que você não atravessa problemas. Quem passa por problemas aqui, levanta a mão. Sempre que nós queremos seguir a Cristo, nós vamos enfrentar dificuldades, mas em primeiro lugar, eu gostaria que você pensasse no seu posicionamento com Deus. Eles se propuseram a seguir ao Senhor e fazer a vontade de Deus, em reconstruir aqueles muros, e olha o que está escrito aqui, no capítulo 4, versículo de número 6, diz assim, assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo, o quê? O povo tinha o quê? O povo tinha ânimo para trabalhar. Irmãos, a igreja de Jesus, nós precisamos ter ânimo e confiança que Deus vai nos dar vitória. E aqui no capítulo 3 todo que nós vemos aqui, no capítulo 3 de Neemias, você vai perceber que muitos ajudaram, as famílias ajudaram, o povo ajudou, aquelas pessoas que você nem imaginava ajudaram. Nós vamos encontrar apoio da parte de Deus sempre que nós quisermos fazer a vontade de Deus. Isso é uma coisa que nos encoraja. Há pessoas que se acercam de nós para nos ajudar, e você deve saber com quem você anda. Pessoas que são tementes a Deus, pessoas que abraçam a causa, que querem ver o seu bem. E sabe uma coisa? Deus, acima de tudo, Ele quer nos dar vitória.
A palavra fala aqui que eles levantaram os muros até a metade, e não é metade um murinho pequeno, eram muralhas, ou seja, eles conseguiram levantar até uma boa altura. E sabe uma coisa? Deus, Ele começou uma obra em nossa vida. A palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, o que vai acontecer? Ele há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta: a obra de Deus já começou na sua vida? A obra de Deus já começou na sua vida? Você tem chegado aqui, você tem aberto seu coração de uma forma plena para falar assim: Senhor, eu quero que a Tua obra, Senhor, se estabeleça na minha vida, que eu seja uma pessoa de oração, que eu seja uma pessoa de fé, que eu ame a Tua palavra, que eu busque o Teu reino, que eu valorize as coisas do Senhor na minha vida. Irmãos, nós precisamos da ajuda de Deus, e graças a Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus não vai deixar a sua obra pela metade, amém? Deus não vai deixar a sua obra pela metade. Nós temos um recurso maravilhoso, que é a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus, Ele quer fazer parte da nossa vida, para estar conosco em todos os momentos. E às vezes, quando você pensa em desanimar, o Espírito de Deus parece que vem sobre você e te anima, e te coloca para frente, e te ajuda, e te encoraja. Irmãos, é a mão de Deus. Neemias conta aqui como que a mão de Deus, de uma forma maravilhosa, veio sobre ele, ajudando de formas diferentes, em momentos diferentes. Por isso nós devemos dar graças a Deus, louvar a Deus, bendizer o nome do Senhor, e em vez de ficarmos olhando para os problemas, e em vez de olharmos para as dificuldades, valorizarmos a boa mão do Senhor a nosso favor. Isso é muito importante na nossa vida com Deus. O Senhor quer, pelo seu Espírito, agir em nossa vida. Hoje, há um momento em que o Espírito Santo, Ele vem sobre nós, e quando Ele vem, Ele nos purifica, Ele nos santifica, Ele nos batiza. Mas a palavra fala uma coisa importante, em Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Há um momento em que o Espírito Santo nos santifica, Ele vem habitar no nosso coração, mas a palavra de Deus diz que o encher-se do Espírito Santo é algo que nós devemos procurar continuamente, diariamente, constantemente, todos os dias da nossa vida, para que nós possamos prosseguir fazendo a vontade de Deus. E como isso vai acontecer na sua vida? Se cada dia você gastar tempo com as Escrituras, se cada dia, amanhã mesmo, você separar um tempo de oração para falar com Deus. Os irmãos acham que oração é uma tarefa fácil? Não é. É uma tarefa que requer o nosso melhor, mas o inimigo vai procurar colocar todo entrave, todo bloqueio, para que nós não oremos. Hoje nós oramos pelas famílias, mas você precisa orar pela sua casa todos os dias. Você precisa abençoar o seu local de trabalho todos os dias. Ao levantar, você não pode ir para o trabalho reclamando ou murmurando, você tem que ir para o seu local de trabalho abençoando. Senhor, abençoa o meu local de trabalho, abençoa as pessoas com quem eu vou conversar, abençoa os meus colegas, as pessoas que convivem comigo. Abençoa-me, Senhor. Irmãos, pela oração, a obra de Deus é levada adiante na nossa vida. Amém? Mas, irmãos, vão surgir oposições.
O texto aqui nos fala que vão surgir oposições de fontes diferentes e distintas. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui sobre essas oposições que nós precisamos notar. Diz que Sambalate, Tobias e Gesem estavam a conspirar contra Neemias e contra os judeus e contra a obra que o Senhor queria realizar naquela cidade. Não há um momento, se você quer seguir a Deus, você pode saber que você vai enfrentar barreiras, problemas e dificuldades. E a palavra fala, olha que está aqui no capítulo 2, versículo 10, diz assim: depois disto ficaram sabendo Sambalate, Oronita, Tobias, servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Isso no capítulo 2. Depois no versículo ainda 19, diz assim: porém Sambalate, Oronita e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós, desprezaram. Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? E depois em outros momentos, capítulo 4, versículo 1, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e muito se indignou e escarneceu dos judeus. E então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe-á isto? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará o seu muro de pedra. Notem que em vários momentos a oposição aconteceu. Ou seja, não é um momento pontual. A oposição espiritual que nós vamos enfrentar é uma oposição que vai acontecer de forma sistemática. O inimigo pode dar uma trégua parcial, mas dali a pouco ele vai se levantar. E nós precisamos estar, por causa disto, vigilantes e atentos. O inimigo, ele se levantará contra nós, de formas variadas, de métodos variados. E uma coisa interessante, que fala aqui no capítulo 4, nesse texto que nós lemos, no verso 8, diz assim: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Quando você está com tudo arrumado, parece que o inimigo vem de uma forma sutil para tentar atrapalhar. E uma coisa que me chamou a atenção na leitura é que vai seguindo o texto e você vai encontrar outros momentos de oposição, mas no capítulo de número 13 de Neemias, vá com a sua Bíblia lá, no capítulo de número 13, versículo de número 4, diz assim: ora, antes disto, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha o quê? Aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, incenso e os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenavam para os levitas, cantores, porteiros, como também as contribuições dos sacerdotes. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas ao cabo de certo tempo pedi licença e voltei dali. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar Tobias, fazendo uma câmara nos pátios da casa de Deus, e isso muito me indignou, até o ponto que eu atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara, e então ordenei que se purificassem as câmaras,
as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Note até onde o inimigo quer chegar. De forma sutil, ele quis entrar até na área do templo, através de uma aliança escusa, aparentando-se com o filho do sacerdote. E aqui vai um princípio, a palavra fala: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Nós temos que ter cuidado com as alianças que nós fazemos, nós temos que ter cuidado com os pactos, com os compromissos que nós assumimos, porque o inimigo, de uma forma sutil, ele vai tentar entrar num lugar que não é dele. Ele vai tentar invadir até o recinto mais precioso da presença de Deus, que é o templo. E a palavra de Deus diz que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo. Então o inimigo vai querer entulhar a nossa vida com coisas do mal. E nós precisamos estar atentos para discernir e para perceber as estratégias do inimigo e nos desvencilharmos e desentulharmos. Neemias, ele praticamente, quando ele soube de toda essa situação, ele desentulhou, ele tirou aquelas coisas que o inimigo estava tentando colocar ali no lugar onde era para estar as ofertas, os dízimos, as bênçãos, aquilo que era para ser usado no templo, estavam ali objetos de Tobias. Irmãos, nós precisamos guardar o nosso coração. Há muita coisa tentando entulhar a nossa vida, e nós precisamos ter sabedoria para discernir a vontade de Deus e vencer. Amém? Uma coisa importante que a palavra de Deus fala, que toda situação de dificuldade acabou prejudicando o ânimo do povo. A princípio, eles estavam reconstruindo, volta lá para o texto de capítulo 4, eles estavam edificando o muro, porque o povo tinha ânimo. Capítulo 4, verso 6, edificamos o muro, e o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas nota o que está escrito aqui, no versículo 10, na quarta-feira, o Paulo Pio, trazendo uma mensagem nos homens sobre Neemias, ele fez essa lembrança muito preciosa. Ele diz assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Olha aqui o que aconteceu. Quando a oposição vem, muitas vezes o nosso ânimo é afetado. Quando as provas surgem, muitas vezes a tendência é nós nos desanimarmos, é nós fraquejarmos, e nós precisamos estar atentos para superar as oposições e vencer todas as armadilhas do diabo. Eu estava lembrando um cântico que falava assim, sobre quando a pessoa não consegue perceber que o inimigo está tentando derrubar. Às vezes é uma situação no trabalho, que o chefe dá uma bronca, que a pessoa é repreendida por algo que ela não tinha nada a ver, e a música diz assim, é o inimigo tentando derrubar você. Busque a Deus em oração, clame o sangue de Jesus, e você vai vencer. Na sua casa, tudo está errado para você, você é sempre caluniado, você às vezes é mal compreendido, mal entendido. Daí na música fala assim, é o inimigo tentando derrubar você. Busque a Deus em oração, clame o sangue de Jesus, e você vai vencer. Ou seja, há muitas coisas que surgem na nossa vida, que não são problemas comuns, mas que é a mão do inimigo tentando derrubar você. E eu e você, nós precisamos estar fortalecidos no Senhor,
para vencer toda seta, toda oposição do inimigo do mal. Como nós podemos fazer? Aqui nós vemos no capítulo 4, versículo 9, diz assim: vieram para atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. O que diz no versículo 9? Porém, o que? Nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Irmãos, um primeiro aspecto para a nossa vitória, para nós vencermos as oposições. Primeiro, nós temos que levantar os muros que Deus nos dá. Mas quando nós fazemos, nós vamos enfrentar oposições. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos vencer as oposições que são levantadas contra nós. Como? Em primeiro lugar, pela oração. Seja uma pessoa de oração. Ore, aprenda a orar. Gaste tempo com Deus. O tempo em oração nunca é um tempo perdido. Duas ferramentas fantásticas que Deus nos deu. Uma é a palavra. Uma é a palavra. E a outra é a oração. Nós podemos meditar na palavra de Deus e nós podemos recorrer à oração sempre. E o Senhor virá ao nosso encontro. Mas nós precisamos discernir que o inimigo vai tentar armar alguma coisa para nos atrapalhar, para nos prejudicar, para nos desanimar. Então, nós precisamos estar com discernimento. Que discernimentos nós precisamos ter na nossa vida? Primeiro, é o discernimento da vontade de Deus. O que eu estou fazendo é a vontade de Deus. O que eu estou empenhado em cumprir é o projeto de Deus para a minha vida. Se é o projeto de Deus, irmão, pode saber que o inimigo vai se levantar, mas você deve perseverar. Faça a vontade de Deus. Não é a Bíblia que tem que mudar, somos nós que temos que corrigir os nossos caminhos. Faça a vontade de Deus. Um outro discernimento que nós precisamos ter, olha que está escrito aqui no versículo de número 15, capítulo 4, versículo 15, diz assim: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha feito o quê? Frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Que versículo maravilhoso, que palavra preciosa para o nosso coração. Deus frustra os planos do inimigo. Amém? Nós precisamos reafirmar: Senhor, eu sei que o Senhor vai reverter. Deus tem exatamente esse poder, transformar os problemas em bênçãos. O inimigo vai se levantar, mas Deus é maior. Como nós transformamos? Pela oração, pela nossa confiança em Deus, pela palavra, por colocar guarda. É interessante que fala assim, colocar guarda de dia e de noite. Irmãos, a gente saindo daqui, nós vamos sair daqui, alguns minutos nós vamos sair daqui. O inimigo vai tentar levantar alguma situação, hoje, amanhã ou depois. Nós precisamos estar com discernimento para entender, será que o inimigo não está querendo prejudicar a minha vida? E como nós vamos ter esse discernimento? Examinando a palavra de Deus. Amém? Então examine a palavra de Deus. Viva a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Certa ocasião, Eliseu estava e os exércitos de Samaria chegaram e cercaram todo o lugar onde estava Eliseu. E o moço de Eliseu ficou atormentado e falou assim: que é isso, Senhor? Que é isso? Nós estamos perdidos, porque os inimigos estão vindo. E então o Senhor orou, Eliseu orou e pediu: Senhor, abre os olhos deles para que ele veja. E a palavra de Deus nos diz o quê? Que o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, e ele viu que exércitos
de anjos estavam cercando o lugar onde eles estavam. Nós precisamos ter esse discernimento. Mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com o inimigo. Você não está sozinho. O Senhor se acampa com seus exércitos em seu favor. Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Ele vai te dar vitória em nome de Jesus. Você vai vencer, pelo sangue de Jesus, você vai vencer. Nós precisamos desse discernimento. O inimigo já perdeu a batalha. Certa ocasião, alguém falou assim: eu não entendo o livro do Apocalipse. Eu não entendo o livro do Apocalipse. Tem besta, tem monstro, tem não sei o quê. Daí, de repente, um irmãozinho simplesinho, ele falou uma frase que fechou a conversa. Foi assim: mas Jesus vence no final. Amém? Mas Jesus vence no final. E foi o que aconteceu. Nós temos o livro de Neemias. O que aconteceu? A vitória, os muros foram levantados, o plano de Deus foi concretizado, porque nós precisamos ter o discernimento que Deus sempre vence no final. Amém? Outra coisa, eles estavam separados, aqui no versículo 19, diz assim: disse eu aos nobres e aos magistrados, grande e extensa é a obra, e nós estamos muito separados, longe uns dos outros. Então disse: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Que discernimento nós precisamos ter aqui? Nós temos que ter o discernimento da comunhão. Da comunhão. Irmãos, por que nós estamos aqui hoje? Porque é bom nós nos reunirmos. Às vezes vem um irmão que está fraco, desanimado, chega outro, fala assim: querido, vamos vencer, você vai vencer, e ora com ele, e a irmã chega, a amiga chega e ora com ela, e uma família ora por eles. Irmãos, isso nos ajuda. A comunhão no corpo de Cristo é uma bênção que nós temos para nós. Agora o inimigo vai tentar se infiltrar nas nossas fileiras, para atrapalhar. Persevere, rejeite as setas do inimigo, porque o inimigo vai tentar atrapalhar e nos afastar uns dos outros. Mas o que nós precisamos fazer? Apoiar uns aos outros, para perseverarmos até o fim. Amém? E uma coisa importante para nós concluirmos: além da ajuda mútua que nós precisamos oferecer uns aos outros, é lembrarmos que no finalzinho do verso 20 diz assim: o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. Você não está sozinho. Aquilo que você não puder fazer, Deus fará por você. Aquilo que você puder fazer, não passe para outro. Nós temos que fazer, tem coisas que nos cabe fazer. Orar, jejuar, clamarmos a Deus, é nossa parte. E se nós fizermos a nossa parte, o Senhor nos abençoará e nos dará vitória. Amém?